A leitura, a narração desse livro, é feita exclusivamente para acessibilidade de deficientes visuais. É feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não fosse o caso, né, o link para a compra do livro está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o PDF, livro físico ou Kindle. Vamos à leitura. Capítulo 9. A África. Abre aspas. Um grande e contínuo formigueiro negro. Fecha aspas. Missionários capuchinos, ao descrever o reino de Aladá em 1662. Cerca de 200 anos antes das viagens de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, Mansa Mohammed, rei de Mali, maior produtor mundial de ouro até a descoberta de pedras e metais preciosos em Minas Gerais no século XVIII, teve um presságio. Ao contemplar o Atlântico a partir de seus domínios da costa da África, Mohammed intuiu que seria possível chegar a outra margem do oceano, ou seja, ao lugar que muito mais tarde seria chamado de Brasil. Por isso, organizou uma expedição de 200 embarcações que se lançaram em alto mar. Apenas uma voltou, com a notícia que todas as demais haviam perecido. Inconformado, Mohammed preparou uma segunda flotilha, com 2.000 canoas, água e provisões para muitas semanas de viagem. Uma delas seguiu o próprio soberano. E, novamente, partiram todas em direção ao poente. Dessa vez, porém, nunca mais se teve notícia de nenhum dos viajantes. Alberto da Costa e Silva, A Enxada e a Lança, página 328 e 329. A abertura desse capítulo é parte do texto do prefácio que, a convite do nosso maior nosso maior africanista, tive a honra de conhecer e de escrever para uma nova edição no seu livro, em 2011. Essa epopeia foi contada anos mais tarde na cidade do Cairo, capital do Egito, por Mansa Musa, filho do sucessor do desaparecido rei no mar, e foi registrada pelo cronista árabe Al-Umari. Nota: em seu relato, Al-Umari não dá o nome do soberano que tentou chegar à outra margem do oceano. Pensou-se que talvez fosse Mohammed, mas agora os historiadores e os guardiões das tradições mandingas sustentam que teriam sido o segundo Mansa, Abu Bakr ou Abu Bakari. Final. Mansa Musa foi, ele próprio, personagem de outra aventura épica. Em 1324, fez uma peregrinação a Meca, cidade santa do Islã, situada na atual Arábia Saudita, à frente de uma comitiva por milhares de pessoas. À frente de uma comitiva composta por milhares de pessoas, incluindo nobres, soldados, escravos, além de 100 camelos cobertos de ouro. Os cativos, entre 9.000 e 14.000 no total, funcionavam com modernos cheques de viagem, que iam sendo resgatados ao longo do caminho de acordo com as necessidades da caravana. Só no Cairo, Mansa Musa teria vendido 4.000 escravos. Antes de entrar em Meca, enviou de presente ao sultão Al-Malik al-Nasir 50.000 dinares em moedas de ouro, cada uma pesando cerca de 4 gramas. Depois entrou a cavalo na cidade, seguido de 500 escravos, cada um deles carregando um bastão de ouro. Ao longo de toda a viagem, que teve meses de duração, Mansa Musa teria esbanjado mais de 1 tonelada de ouro. Tanto metal precioso despejado de uma só vez, no mercado, fez com que durante anos
o preço do ouro se desvalorizasse em relação à prata em toda a região do Oriente Médio. Hugh Thomas, The Slave Trade, página 44. Essas duas histórias, que bem caberiam nas páginas de As Mil e Uma Noites, obra clássica da literatura islâmica, são um exemplo do quão complexa, diversa, culturalmente sofisticada e até mesmo rica algumas regiões era a África antes do início do tráfico de escravos para a América. É, no entanto, uma perspectiva que se perdeu no tempo. Infelizmente, a visão que se tem ainda hoje do continente reflete o preconceito e ignorância dos próprios europeus, que na época viam todos os africanos como os bárbaros, selvagens, infiéis, estranhos à fé católica e distantes da suposta e avançada civilização europeia. O desconhecimento a respeito da história, dos costumes e da geografia da África aparece nas denominações dos navegadores. Os navegadores portugueses atribuíam aos lugares e aos povos que iam encontrando à medida que avançavam pela costa do continente. Expressões genéricas como Etiópias, no plural, Guiné ou Negrolândia eram usadas na cartografia da época para identificar regiões desconhecidas ou nunca exploradas. Em 1730, um mapa desenhado sob a orientação do geógrafo real da França, acredito que se leia Guillaume Delisle, mostrava uma dessas regiões inventadas, a Negrita, Negritier em francês, Negriti, situada entre a Barbária e a Guiné. A Negrita dos franceses ocuparia uma vasta região abaixo do deserto do Saara, entre a Núbia, vizinha ao Egito, até as nascentes do rio Níger, que, por sinal, alguns cartógrafos europeus julgavam ser um braço do Nilo, embora dois cursos de rio d'água estejam 5.000 quilômetros de distância um do outro. Robert Hams, The Diligent, página 16 e 114. Segundo acreditavam os capitães de navios negreiros, viam da Negrita os escravos vendidos no Golfo da Guiné, mais ao sul. A expressão Guiné, hoje dada numa três países africanos, Guiné-Bissau, República da Guiné, também chamada de Guiné-Conakry, e a Guiné Equatorial, foi uma construção imaginária dos cartógrafos europeus quando os quanto às Etiópias e a Negrita ou a Barbária. Ao longo de vários séculos foi usada para denominar diferentes partes do continente. No mapa de 1730, de autoria do francês Delisle, Guiné servia para identificar todo o trecho da costa africana entre os rios Senegal e Gabão, enquanto outro mapa do ano anterior, também desenhado na França, a Guiné começava no rio Serra Leoa e terminava no rio Camarões. Entre o primeiro e o segundo havia uma diferença de quase 2.000 quilômetros. Ao norte da Guiné, entre os atuais Senegal, Gâmbia e Mauritânia, ficava a Senegâmbia, mais uma invenção cartográfica europeia, e a primeira das grandes fontes de escravos da história do Atlântico, da história do tráfico no Atlântico. Nota: não creio que Senegâmbia seja uma palavra de uso arcaico e figure nos mapas antigos. Penso que é uma criação dos historiadores, geógrafos e políticos do século XX. Utilíssima, por sinal. Fim da nota. Ao avançar pela costa com as suas caravelas, os portugueses foram batizando as regiões e os acidentes geográficos que encontraram pela frente, de acordo com seus interesses.
Pontos de referência para a navegação ganharam nomes como Cabo Branco, hoje localizado na Mauritânia, Cabo Verde, na costa Senegal, Cabo das Três Pontas, na atual Gana. Regiões produtoras de alimentos ficavam conhecidas como Costa do Arroz, entre a atuais Serra Leoa e Libéria, e a vizinha da Ilha da Banana e da costa da Malagueta, pimenta que os italianos chamavam de Grani del Paraíso, grãos do paraíso, devido a seus supostos poderes afrodisíacos. Como pode ser visto no livro, Escravos e Traficantes, na página 61, de Arlindo Miguel Caldeira. O atual país de Camarões recebeu esse nome devido à grande oferta do crustáceo em suas vilas de pescadores. Já o comércio de presas de elefantes deu o nome à Costa do Marfim. A denominação mais sombria ficou reservada a uma baixa litorânea situada entre o rio Volta e o desaguadouro do rio do Benin, no delta do Níger, compreendendo toda a faixa litorânea dos atuais Togo, República do Benin e Nigéria. Costa dos Escravos. Ali se encontravam um dos maiores suprimentos de mão de obra cativa para os navios negreiros que zarparam para a América. Ainda hoje, uma das maiores refinarias de petróleo da Nigéria chama-se Escravos Oil Plant, uma marca herdada da época da presença portuguesa. O Cabo das Três Pontas foi assim denominado por Martim Fernandes e Álvaro Esteves, depois de cruzarem no começo do ano de 1471 um promontório cercado de luxuriante floresta tropical. Do outro lado, encontraram alguns moradores de que se dedicavam à pesca e à extração de sal nas lagunas que se formavam junto à praia. Um detalhe, porém, chamou-lhes especialmente a atenção. Os adornos pessoais incluíam objetos feitos de ouro que naquela região eram vendidos a preços acessíveis. Foi o que bastou para batizar naquele trecho litoral como Costa do Ouro, ou Costa da Mina, acreditando que ali, nas vizinhanças, estaria a lendária fonte dos minerais preciosos africanos, cuja busca havia sido uma verdadeira obsessão dos portugueses ao longo de todo o século XV. O ouro, como já se viu no capítulo anterior, vinha de uma região mais ao noroeste do território dos Acãs, povo minerador que dominava as florestas atualmente situadas na fronteira entre Gana e Costa do Marfim. Além das minas de Bambuque e Buré, hoje na divisa entre o Senegal e Mali, ainda assim nesse local, próximo ao Cabo das Três Pontas, os portugueses ergueriam em 1482 o castelo de São Jorge da Mina, usando pedras locais e tijolos vermelhos trazidos diretamente de Portugal. Seria o primeiro grande entreposto de comércio de escravos e de ouro na costa da África. Robert Harms, The Diligent, página 125. A forma distorcida com que os europeus viam os africanos também aparecia nos relatos dos viajantes da época, nos quais povos de tradições culturais antigas e complexas eram chamadas com frequência caracterizados como tribos, vocabulário que seria igualmente aplicado aos indígenas do Brasil e do restante da América. Essas denominações, obviamente, muitas vezes estavam longe de representar a realidade da África diversificada, complexa e culturalmente rica do que os europeus não conseguiam ver. E persistem ainda hoje em muitos livros sobre a história da África e da escravidão. Em casos como o Mali, dos Mansa, Mohammed e Musa, o mais correto seria chamar sua organização de estados, reinos ou impérios,
atributo que os europeus reservavam para sua própria geografia. Abre aspas. O preconceito teima em chamar de tribos as nações africanas, fecha aspas, observou Alberto da Costa e Silva. Abre aspas. Na verdade, não poderiam ser chamados de tribos, agrupamentos humanos com mais de 60 milhões de pessoas, como os Haussás, cujo território e a população seriam hoje comparados a alguns países como Bélgica, Chile, Suécia, Argentina e Espanha. O conceito de nação poderia ser, aliás, ainda mais profundo na África. No Daomé, a ideia de Estado-nação transcendia até mesmo a geografia do seu território e o número de seus habitantes. Era uma realidade espiritual, mediante a soma de todos os mortos desde a criação do mundo e com os vivos e ainda os por nascer. Fecha aspas. Um rio chamado Atlântico, página 58, de Alberto da Costa e Silva. Entre os europeus, a África rapidamente ganhou uma reputação de um ambiente perigoso, mortífero, no qual os brancos não sobreviviam por muito tempo. Por isso, durante todos os cerca de 400 anos do tráfico negreiro, incluindo um meio século antes da descoberta da América, poucos europeus se aventuraram pelo interior do continente. Quando faziam, eram destroçados por doenças tropicais endêmicas como tifo, malária e febre amarela. Colônia portuguesa, até 1975, Angola só foi de fato ocupada e dominada pelos europeus na segunda metade do século XIX. Mas há um enorme custo de vida e sofrimento, como se verá mais adiante nesse livro. Até o final do século anterior, o controle efetivo se reduzia ao litoral e a área entre a foz do rio Lifunde e a boca do Cuanza, entre o rio Kiteve e a cidade de Benguela, além do entreposto fortificado de Cabinda. Para o interior, os limites da influência portuguesa mal chegavam a 300 quilômetros da costa e podiam ser marcados na região dependente de Luanda, pelos presídios de José Nkogue e Pungo Adongo, e, na parte de Benguela, nos presídios de Concoda e Quilengues. Esses presídios, ou vilas fortificadas, eram ilhas portuguesas em territórios controlados por africanos. Africanos e seus reis ou chefes, pagavam muitas vezes tributos. O mesmo sucedia no território índico. O governador português de Moçambique pagava um tributo anual ao Monomotapa, o poderoso rei dos Shonas Carangas. Nota, né? Tanto na ilha de Moçambique quanto em Sofala, Quilimane e outras feitorias do litoral, os portugueses tinham de se entender com os cheques das cidades-estados vizinhas e não esquecer da presença do sultão Omiada de Zanzibar. Às margens do rio Zambeze, duas cidades, Sena e Tete, hasteavam bandeira portuguesa, mas estavam cercadas por reinos africanos. Não só os portugueses, porém, se esforçavam para ampliar, antes da segunda metade do século XIX, sua presença na África. Os franceses, a partir de Saint-Louis, instalaram a duras custas feitorias ao longo do rio Senegal. E holandeses, franceses e britânicos saíram da cidade do Cabo para o interior, que hoje é a África do Sul. Fim da nota. Em todas as demais regiões, os europeus se limitaram a ocupar a borda do continente, estabelecendo feitorias, castelos e postos de compra e venda de escravos que os próprios africanos capturavam
e conduziam até o litoral para que se fossem vendidos. A principal razão da ocupação restrita, além da resistência dos chefes locais em ceder o território para os estrangeiros, era o pavor de doenças. Num período de apenas 16 anos, entre 1575 e 91, cerca de 1.700 europeus perderam a vida em Angola, mas só 400, pelo menos um quarto total, em combates contra os reinos locais. Os demais foram vítimas de moléstias tropicais. Ainda em meados do século XV, em 1445, o veneziano Alvise Cadamosto tentou subir o curso do rio Gâmbia, adentrando no território do rei Mali. Foi obrigado a recuar, porque muitos de seus tripulantes, abre aspas, começaram a adoecer de febre quente, aguda e contínua, fecha aspas, segundo seu relato. Um século mais tarde, 13 dos 15 missionários enviados a Machel, atual Guiné-Bissau, morreram de moléstias tropicais. Numa segunda missão, composta por 12 religiosos, 7 expiraram enquanto o navio que transportava ainda estava no porto. Era, na definição de missionário, abre aspas, a terra mais enferma que a de todas as que navegaram os portugueses, fecha aspas. O jesuíta Cláudio Aquaviva, supervisor-geral da Companhia de Jesus, advertiu Roma a não permitir que a Guiné virasse o, abre aspas, açougue de padres e irmãos, fecha aspas. Onde pode ser conferido no livro A Manilha e o Libambo, página 175 e 413, de Alberto da Costa e Silva. O berço da humanidade, de onde nossos ancestrais Homo sapiens saíram entre 200 mil e 300 mil anos atrás para ocupar o restante do planeta, a África teria aproximadamente 200 milhões de habitantes na época da chegada dos portugueses, quase a mesma população do Brasil atual. Em algumas regiões, a densidade demográfica era até superior à brasileira hoje, com 23 habitantes por quilômetro quadrado. O historiador John Thoron, enfim, não sei como é que se fala esse nome. O historiador John Thoron calculou que a chamada Baixa Guiné, área compreendida por Gana, Togo, República do Benin e Nigéria, haveria mais de 30 habitantes por quilômetro quadrado. Isso em meados do século XVII. Bem mais do que a densidade demográfica na Europa na época. Abre aspas. Um grande e contínuo formigueiro negro, fecha aspas. Foi a imagem usada por um grupo de missionários capuchinos para descrever o reino de Aladá, situado nessa área, visitado por eles em 1662. Africa and Africans in Making of the Atlantic World, página 75. O Mali, sozinho, teria entre 40 e 50 milhões de habitantes, população equivalente a todo o continente americano antes da chegada dos europeus. Mahmoud Khat, viajante árabe que lá esteve, estimou que haveria cerca de 400 cidades em todo o reino. A capital, Niamey, teria 100 mil habitantes. A área urbana de Gao, sede do Império Songhai, vizinho a do Mali, e que seria, na verdade, né? A capital, Niamey, teria 100 mil habitantes, né? A área urbana de Gao, sede do Império Songhai, vizinho do Mali, e que seria destruído em seguida por invasores marroquinos, tinha entre 38 e 75 mil habitantes, que moravam em 7.626 casas, abre aspas, sem contar as malocas situadas no subúrbio, fecha aspas, segundo o cálculo de um observador. Outras duas cidades, Gené e Tombouctou,
situadas nas proximidades da grande curva do rio Níger, estavam entre as maiores da África. Joseph Inikori, The Cambridge World History of Slavery, volume 3, capítulo 25. A grande fronteira continental africana era demarcada pelo deserto do Saara, que ainda hoje funciona como um divisor, não apenas geográfico, mas também cultural, linguístico, religioso e político. Ao norte, e em parte do próprio deserto, viviam os berberes, mouros e árabes, muçulmanos de pele clara, mas identificados como povos do Oriente Médio e da Europa Mediterrânea. Ocupavam um território enorme e de paisagem predominantemente árida, onde hoje se situam a Mauritânia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. Ali tinham florescido na antiguidade algumas das civilizações mais importantes da história humana, como os egípcios, os faraós e os cartagineses, ferozes inimigos dos romanos. Era, portanto, a única porção da África relativamente bem conhecida pelos europeus até o início da expansão portuguesa. Ao sul do Saara estavam os negros, divididos em dois grandes troncos etnolinguísticos, segundo a classificação que os próprios europeus adotariam a partir do século XVIII. O primeiro grupo, o dos sudaneses, ocupava toda a parte inferior à franja do deserto e as savanas até o Golfo do Benin, incluindo os atuais Togo, Gana e Benin, e também parte da Nigéria, do Sudão e da Tanzânia. O segundo grupo, o dos Bantus, que habitava a parte da savana, mas principalmente as áreas mais úmidas, cobertas pela densa floresta equatorial e tropical que se estendia do sul da Nigéria às regiões onde hoje estão situados o Gabão, Camarões, Congo, Angola, Moçambique e África do Sul, entre outros países. Nota: a divisão dos negros em dois grupos etnolinguísticos merece um esclarecimento. Corriqueira no início do século XX, embora contestada atualmente, a questão é muito mais complexa. Ela ainda pode ser usada para facilitar a compreensão das diferenças entre os povos e idiomas do grupo Banto e os povos e idiomas pertencentes à África, com Fonse, Guns e Urubás da África Ocidental, que foram trazidos para o Brasil. Mas deixa de lado os Alçãs, os Nupes, os Baritas, os Mandingas e por aí vai. Essa divisão também não leva em conta os Cuxitas, os Nilóticos, falantes de várias línguas semitas da Etiópia. Nossa, eu nem sabia que tinha língua semita na Etiópia. Os não-bantos da África Atlântica não eram em sua maioria islamitas, embora esses fossem numerosos e até predominantes em certas regiões. Os Khoissãs, ou Khoisan, compreendem dois povos distintos: os Bosquímanos, ou Sans, caçadores-coletores, e os Otentotes, ou Khóis, criadores de gado. Fim da nota. Esses povos da região subsaariana se identificavam na cor de pele negra, mas se distinguiam em outros traços físicos. Os sudaneses eram altos, esguios e longilíneos, como os atuais jogadores da NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, e parte da população afrodescendente da Bahia. A maior parte deles era muçulmana. Os bantus, por sua vez, têm uma estrutura anatômica marcada por curvas e volumes generosos, características físicas que hoje se pode observar, por exemplo, nas cidades de Minas Gerais e nos desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro. Ambas regiões que o tráfico de cativos foi majoritariamente de origem banta. Em geral, praticavam religiões tradicionais da África, sem grande influência islâmica. Além desses dois troncos, haviam outros grupos, mais esparsos e reduzidos, como os pigmeus, habitantes das florestas tropicais do Congo, e áreas isoladas do centro africano,
os bosquímanos, também chamados de Khoisan, conhecidos pelo modo peculiar de falar as palavras com estralo de língua, que hoje se concentram em parte da Namíbia, Botsuana e da África do Sul. As diferenças entre esses povos culturais eram tão marcantes quanto a própria geografia. No auge do seu poder, no século XIV, o Mali teria sido a mais rica sociedade do planeta. J. Hugo Noekege, The Cambridge World History of Slavery, volume 3, página 4 e página 89. Tombuctu, um dos centros difusores do conhecimento do mundo islâmico, abrigava a universidade e uma grande biblioteca, frequentada por teólogos, filósofos, poetas e escritores. Era um lugar cosmopolita para os padrões da época. Nos seus mercados via-se gente de todas as origens, incluindo iraquianos e egípcios. Como pode ser visto no livro de Alberto da Costa e Silva, A Manilha e o Libambo, página 193. Na atual Nigéria, hábeis metalúrgicos Ibos fabricam barras e pulseiras de cobre e pequenas peças de ferro em formato de enxadas e miniaturas chamadas de anil, que eram usadas em trocas comerciais nas feiras em toda a região. Em meados do século XVII, os Fulani, criadores de gado criadores de gado da região de Futa Jalon, na Senegâmbia, exportavam cerca de 150 mil peças de couro por ano. Praticamente todas as sociedades da África dominavam muito bem as técnicas de produção de tecidos. Nota: ainda não conheciam a roca, mas possuíam vários tipos de teares. O cultivo de algodão era muito antigo em boa parte da África, bem como o fabrico de vestimentas e até mesmo de bordadas. E não era só nas regiões islamizadas que as crianças aprendiam a afiar e a tecer. Fim da nota. Em alguns locais eram feitos de forma artesanal, a partir de cascas de fibras de árvores. Em outros, havia uma indústria têxtil relativamente avançada, com o uso de fusos e rocas. O cultivo de algodão e fabricação de vestuário já eram conhecidos no Togo e na Costa do Marfim desde o século XI. Nos países islâmicos, meninos e meninas tinham desde cedo aulas de tecelagem e costura. Sven Beckert, Empire of Cotton, e-book Kindle, posições 444 até 446. Em contraste com esses centros mais desenvolvidos integrados às rotas tradicionais do comércio, em outras regiões, como o Golfo da Biafra, no interior das savanas e partes do Congo e da Angola, haviam povos que viviam em estágio primitivo, muitas vezes em situação de penúria, com seus territórios constantemente devastados por guerras, epidemias, secas prolongadas e outros desastres naturais. Alguns eram nômades e sobreviviam da pesca e da caça, da coleta de frutos silvestres. Outros praticavam agricultura rudimentar, ainda que já usassem enxadas de ferro. Nota: alguns povos exerciam agricultura rudimentar, outros a coivara, prática baseada em queimadas. Havia ainda aqueles que conheciam a utilização rotativa da terra, adubagem, regadio, a construção de socalcos para o cultivo nas encostas das montanhas, além de outras técnicas. Fim da nota. Havia ainda comunidades de pastores de cabras, criadores de gado. Poucos dominavam a escrita. As aglomerações urbanas eram construídas por adaptações muito simples, de pau a pique,
cobertas por folhas de madeira e protegidas por fossos, cercas, espinhos e estrepes de madeira. Nota. Quando se usa a expressão estágio primitivo em relação aos povos africanos, é sempre bom lembrar o pasmo dos europeus ao chegarem à capital do Benin, e a admiração que ainda hoje temos diante das belíssimas obras de bronze na cidade de Igbo, Ukuo, e do restante da região. Fim da nota. Uma novidade para os navegadores europeus em toda a costa atlântica da África eram as enormes canoas, escavadas num só tronco de árvore, que os nativos conduziam com grande habilidade pelo curso dos rios e lagos. Com até 25 metros de comprimento e capacidade de transportar entre 60 e 100 pessoas, raramente se aventuravam pelo mar. O português Duarte Pacheco Pereira descreveu-as da seguinte forma ao visitar as comunidades africanas no delta do Níger, ao sul da atual Nigéria, entre 1505 e 1508. Na boca do Rio Real, um dos braços do delta, há uma grande vila com cerca de 2.000 habitantes, onde se produz sal. As grandes canoas aqui, fabricadas de um só tronco, são as maiores de todas a Etiópia e da Guiné. Algumas são grandes o suficientes para carregar 8 homens, e elas carregam de 600 ou mais quilômetros rio acima, trazendo inhames em grandes quantidades, as quais nessa localidade são muito bons e nutritivos. Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Situorbes, citado em Alberto da Costa e Silva, um rio chamado Atlântico, página 58. Outro detalhe que despertava a atenção dos viajantes era a ausência de rodas, roldanas ou engrenagens, tecnologias que, a partir do século IX, tinham produzido uma grande revolução na vida econômica europeia, mas que por volta de 1500 ainda eram desconhecidas na África subsaariana. Por essa razão, nenhum tipo de carro, como carruagens, carroças ou charretes, rodava nessa região. Animais que na Europa eram usados para puxar esses meios de transporte, como asnos, bois, já estavam disponíveis na maior parte do continente africano. Mas ainda assim, as cargas eram levadas nos rios ou em canoas, ou, quando em terra firme, na cabeça de homens e mulheres. Também eram desconhecidos na África do Sul. Também eram desconhecidos na África, ao sul do Saara, equipamentos corriqueiros entre os europeus, como serrote, paina, o torno e o parafuso. Citação de Alberto da Costa e Silva, A África explicada aos meus filhos, página 31. O reino do Benin, também visitado por Pacheco Pereira nessa mesma viagem, teria, segundo seus cálculos, cerca de 400 km de comprimento, no sentido leste a oeste, por 200 de largura. Dois viajantes holandeses, Dirk Reuters e Olfert Dapper, que estiveram na região mais tarde, descreveram a capital igualmente chamada de Benin, como uma cidade enorme, dominada por avenida central muito reta e larga, com inúmeras ruas transversais ao longo das quais se alinhavam as casas de barro cobertas de palha. O Palácio do Obá, denominação dada ao soberano local, era composto por diversos prédios com colunas de madeira e galerias revestidas com placas de cobre. O Benin era então o grande corredor do comércio entre a savana e as regiões áridas vizinhas do deserto Saara. Ao norte e leste, as florestas situadas ao sul e oeste, próximas ao litoral. Essas trocas envolviam peixe seco e sal, que saíam da costa atlântica para o interior. No sentido contrário, transportava-se feijões, inhame, dendê, animais de corte, contas para a fabricação de pulseiras e colares, tecidos e manilhas de cobre. A manilha e o liambo, página 153 e
de 310 a 311. O coração político e econômico do continente africano pulsava nas cabeceiras dos três mais importantes rios da região situada logo abaixo do deserto do Saara: o Níger, o Gâmbia e o Senegal. Eles eram as artérias vitais do comércio de todo o intercâmbio entre os povos do vasto território, que dominavam o acesso às regiões costeiras ao sul e leste, ao interior profundo do continente, em direção ao Sudão e ao Egito. E também as famosas rotas transsaarianas que cruzavam o deserto em direção ao Mediterrâneo. Lá estavam localizados os grandes estados medievais e modernos africanos, como o Império de Gana, entre os séculos 8 e 13, o de Mali, entre o século 13 e 17, o Songhai, entre o século 15 e 16, o Bornu, entre o século 14 e 19. Tinham vizinhos com diversos reinos: Alsace, Nupe, Ingala, Benin e cidades-estados iorubas. Nota. Alsace, que no século XIX se tornariam emirados subordinados ao sultão de Sokoto, formariam várias cidades-estados como Kano, Katsina, Gobir, Douala, Kaduna, Zaria, cada qual com seu sarque, o rei. Os Nupes dividiam-se em diversos pequenos estados, alguns dos quais pagavam tributos aos Igalas, dos quais o principal reino era o de Idá. É difícil em cada momento da história definir a extensão do território de cada um desses reinos, tanto daqueles que chamamos império, quanto daqueles que utilizamos o termo microestados. Fim da nota. Os principais eventos econômicos, sociais, políticos e militares tiveram como cenário a curva onde o Níger entra na atual Nigéria. Ali estava a definição do historiador Joseph Inikori, abre aspas, o centro de gravidade das economias das sociedades da África Ocidental antes da chegada dos portugueses, fecha aspas. As atuais pesquisas arqueológicas comprovam a existência de centros urbanos na região já no ano 250 a.C., ou seja, antes ainda que o próprio Império Romano se consolidasse como grande potência europeia. The Cambridge World History of Slavery, volume 3, capítulo 25, Joseph Inikori. Uma intricada rede de caravanas percorria a região, fazendo o intercâmbio de produtos entre as florestas e savanas do sul e oeste com paisagens mais áridas do Saara e do Nilo. Da floresta equatorial, habitadas pelos povos Akan, saíam dois produtos muito valorizados: o ouro e a noz de cola. Uma castanha com alto teor de cafeína que, 300 anos mais tarde, o norte-americano John Pemberton usaria para inventar a bebida hoje mais consumida no mundo, a Coca-Cola. O deserto, embora inviável para a agricultura e pecuária, fornecia também dois produtos vitais aos vizinhos, o sal e o cobre. Ibn Battuta, viajante do século XIV, contou que o cobre era fundido em barras, trocadas no sul por ouro. 400 barras valiam 4,25 gramas de ouro. Peças de ferro também serviam como moeda de troca em toda a região. Do Mediterrâneo e do norte da África chegavam tecidos europeus e conchas provenientes do sudeste da Ásia, as cauris, igualmente usadas como moedas. A base da alimentação consistia em milhete, arroz, peixe, carne de caça e animais domésticos. Embora fossem identificados como impérios,
esses grandes estados africanos eram relativamente pequenos em comparação a seus congêneres na Europa, na Ásia ou mesmo na América. A China Imperial ocupou 3 e 4 milhões de quilômetros quadrados, entre um terço e a metade de todo o território brasileiro atual. Tamanho semelhante ao do Império Otomano no seu auge. Em contraste, na África, os maiores impérios, como o Songhai, abrangiam áreas bem menores, entre 500 mil e 1 milhão de quilômetros quadrados. O Império de Oyo, na Nigéria, onde saíram muitos escravos que aportaram na Bahia, teria o tamanho equivalente hoje ao da Inglaterra ou do estado do Ceará. Seus vizinhos, Alçá, Benin, Nupe e Igala, dominaram cada um a metade disso. Territórios com cada um a metade disso, isso mesmo. Territórios com extensões similares ao da Paraíba e às de Portugal. Com cerca de 5 mil quilômetros quadrados, Aladá, na costa do Benin atual, também se tornaria um dos maiores fornecedores de escravos para o Brasil no século XVIII e seria do tamanho do Distrito Federal. Na verdade, mesmo os impérios e reinos maiores, como o Mali, eram constituídos por uma constelação de outros menores, formados por meio de alianças e conquistas, a quais seus governantes mantinham um certo nível de autoridade local, mas seguiam orientações e prestavam contas e pagavam tributos aos estados dominantes. Por volta de 1600, o Império Grande Fulo, também conhecido por Reino de Denanke ou Denaike, que se estendia por todo o vale do rio Senegal, era constituído por cerca de 1.600 microestados vassalos. Ao descrever o reino de Jarlofo, ou Oulofo, ou Jolofo, que dominou parte do Senegal entre 1350 e 1549, o navegador aventureiro veneziano Alvise Cadamosto, já citado anteriormente nesse livro, relatou que o rei era assistido por 3 ou 4 nobres poderosos, que, por sua vez, reinavam em suas respectivas regiões, recolhiam impostos para o governo central e também participavam de eleições do novo soberano. O historiador John Thoron, eu acho que deve ser assim que se fala, estima que mais da metade da África Ocidental era governada por microestados com populações entre 3 e 5 mil habitantes. Menos da metade da capacidade do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, ou o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. E territórios de 500 a 1.000 quilômetros quadrados, equivalente à cidade de Campinas, no interior paulista. Abre aspas. A fragmentação política era norma na África Atlântica, fecha aspas, concluiu Thorne.